A diretora do Federal Reserve, a Lisa Cook, processou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ação foi movida pela tentativa do republicano de tirá-la do cargo. Ô Priscila Asbeck, aqui a gente não passa pano para ninguém nesse jornal. A gente criticava Luiz Inácio Lula da Silva quando queria tirar Roberto Campos Neto do Banco Central e agora Donald Trump querendo tirar uma diretora porque quer o corte de juros. Mas ora bolas, a inflação dos Estados Unidos está crescendo por causa do tarifaço do próprio Donald Trump. Exatamente, Uribe. Então, por isso essa polêmica também muito grande, uma decisão sem precedentes para o Federal Reserve, o Banco Central americano. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Nos seus 111 anos de história, jamais um presidente demitiu um membro do Conselho, como fez Donald Trump na última segunda-feira, e como era esperado, os advogados de Lisa Cook, dessa governadora do Fed, como se diz aqui, membro do Conselho do Fed, entraram então com um processo na justiça. O que esse processo questiona? Ele diz que Lisa Cook não teve, que o Donald Trump, com a sua demissão e com as acusações, ele violou os direitos ao devido processo legal, tanto sob a Constituição quanto sob a lei federal. Falou também que ela deveria ter recebido uma notificação sobre as supostas irregularidades e disse que ela não recebeu nem notificação, nem uma audiência em que pudesse responder a essas acusações e nem recebeu também uma notificação sobre a sua suposta demissão. E minutos depois de entrar com esse processo, também os advogados de Lisa Cook pediram para que imediatamente eles tomassem uma medida de urgência para que ela não deixasse o cargo, porque se a sua vaga ficasse aberta, Donald Trump já tinha indicado, inclusive, que estava pronto para preenchê-la. Foi o que disse, então, o advogado de Lisa Cook. Esse caso foi atribuído a uma juíza distrital de Colômbia, que, inclusive, foi indicada por Joe Biden. A expectativa, inclusive, Uribe, é que se inicie uma grande batalha judicial que pode até chegar à Suprema Corte, com essa questão ligada à independência do Fed no centro dessa questão. O comunicado, a Casa Branca se manifestou também sobre isso, sobre o fato de os advogados de Lisa Cook terem recorrido à justiça, e disse que Donald Trump determinou que havia motivo para removê-la do cargo e disse que ela foi acusada de forma crível de mentir sobre documentos financeiros em um cargo altamente sensível que supervisiona instituições financeiras. As alegações que foram feitas por Donald Trump na segunda-feira foram, inclusive, fornecidas pelo diretor de um órgão regulador do mercado imobiliário aqui, que fez acusações parecidas contra outros opositores de Donald Trump anteriormente. E sobre Lisa Cook, especificamente, o que eles alegam é que ela definiu duas residências como suas residências principais para obter condições mais vantajosas num financiamento imobiliário, já que quando você diz que um imóvel é a sua residência principal aqui nos Estados Unidos, você consegue taxas melhores para o financiamento imobiliário. E isso acontece, Uribe, em meio a essa manutenção dos juros aqui nos Estados Unidos, que estão na faixa de 4,25% a 4,5% desde dezembro do ano passado. Foram 5 reuniões já com manutenção da taxa. E como você disse, isso acontece porque os índices de inflação aqui estão perto dos 3% e acima da meta do Banco Central americano, que é de 2%. 3% aqui nos Estados Unidos é uma inflação considerada alta para os parâmetros americanos. Então, Lisa Cook, ela é um dos membros do Conselho do Fed, que inclusive tem se manifestado dizendo que é preciso cautela nesse momento, junto ao presidente do Fed, Jerome Powell, que vem sinalizando que este é o momento de esperar para entender também quais podem ser os efeitos das tarifas sobre os preços aqui nos Estados Unidos. Uma última informação, Uribe, só para a gente deixar bem claro que pode acontecer se Lisa Cook sair. Aqui nos Estados Unidos, o Banco Central funciona de forma diferente do Banco Central no Brasil. O Banco Central no Brasil tem o presidente e tem os 8 diretores que ficam centralizados em Brasília. Aqui são 7 membros do Conselho, Lisa Cook é um deles, e tem 12 presidentes regionais. O de Nova York sempre vota nas decisões de política monetária e tem outros 4 que se revezam. Portanto, 7 membros do Conselho mais 5, um deles de Nova York e outros 4 presidentes regionais rotativos. Esses presidentes regionais, uma parte deles
eles vão ter o seu mandato expirado em fevereiro. Se Lisa Cook sair e Donald Trump indicar uma pessoa alinhada a ele, isso significa que Donald Trump vai ter a maioria desse board, desse conselho do Banco Central americano, com 4 dos assentos, 4 dentre os 7, e esses assentos são cruciais para confirmar ou rejeitar as indicações desses presidentes regionais que vão acontecer em fevereiro. Portanto, isso abriria uma possibilidade de uma influência política muito maior sobre a política monetária aqui nos Estados Unidos. Uribe. Obrigado, Priscila Asbeck. A gente vai observar com lupa, porque já houve também avaliações de que a demissão daquela responsável pelos dados de desemprego dos Estados Unidos e agora essa ameaça a uma das integrantes do Federal Reserve, isso coloca um pouco em xeque a credibilidade de investimentos dos Estados Unidos.